Senhoras e senhores senadores, apresenta-se para análise o projeto de lei do Senado de autoria do nobre senador Garibaldi Alves Filho, que visa instituir a política de desenvolvimento sustentável da Caatinga. Na justificação à sua iniciativa, o autor argumenta que a Caatinga é um bioma que existe exclusivamente no território brasileiro, devendo ser a sua utilização de forma racional e sustentável objeto de atenção permanente do setor público. O autor considera que a política de desenvolvimento sustentável da Caatinga servirá para orientar a formulação e a implementação de políticas públicas de longo prazo que garantam a atuação articulada entre os entes federados e a sociedade para compatibilizar as atividades econômicas e a indispensável proteção do meio ambiente. A relevância da proposição é evidente por delinear princípios de atuação governamental com vistas à proteção dos recursos naturais do bioma, o que passaria a constituir a contrapartida ambiental da ação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, e do Banco do Nordeste do Brasil, principalmente na elaboração e acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Regional do Nordeste. Além da fragilidade do bioma, diante do processo de desertificação, o semiárido apresenta índices de desenvolvimento humano muito baixos se comparados à média nacional, o que evidencia tratar-se de uma região ainda de elevada vulnerabilidade social. Do ponto de vista dos impactos orçamentários e financeiros, não estão previstos recursos outros, além daqueles já reservados à aplicação na região por meio dos fundos existentes, conforme deixou claro o autor na sua justificação. A política de desenvolvimento sustentável da Caatinga não cria novas despesas para o orçamento público, mas procura estabelecer princípios e diretrizes de atuação governamental de forma a contribuir para disciplinar o uso e a proteção dos recursos naturais desse bioma. Sem ampliar os gastos governamentais, a política de desenvolvimento sustentável deve orientar a definição das prioridades e o estabelecimento de diretrizes para os planos anuais de aplicação, tanto do FNE quanto do FDNE. Dessa forma, as especificidades ambientais locais deverão estar entre os aspectos mais relevantes a serem considerados no processo decisório de alocação dos recursos dos fundos destinados ao desenvolvimento do Nordeste, contribuindo para a utilização mais racional e sustentável da sua riqueza natural e para a maior eficiência na aplicação dos recursos públicos. Algumas alterações estão sendo propostas para promover pequenos ajustes no texto. A redação do inciso 1º do artigo 5º e do inciso 1º do artigo 6º privilegia as práticas e atividades agrícolas. No entanto, para que a lei cumpra plenamente com sua finalidade, entendemos ser oportuno promover a sustentabilidade de outras atividades tradicionais, entre as quais a pecuária e a silvicultura. Por essa razão, optamos por substituir as expressões práticas agrícolas e atividades agrícolas por práticas agro-silvipastoris e atividades agro-silvipastoris, tornando clara a abrangência ampla da norma. O desenvolvimento sustentável da Caatinga precisa prever o aproveitamento sustentável dos recursos do bioma. Por exemplo, a pecuária, que é a principal atividade econômica do sertanejo, é também uma das principais causas da degradação ambiental. Porém, é possível o uso de técnicas que permitem que a criação seja feita em bases sustentáveis, usando a vegetação nativa como suporte forrageiro para os rebanhos. Além disso, várias atividades econômicas utilizam a lenha nativa como fonte de energia.
Essa lenha pode vir de desmatamentos que causam degradação ou pode ser produzida de forma sustentável. Embora pareça controverso, o uso de lenha nativa produzida via manejo florestal é uma das melhores alternativas para proteger a vegetação, proteger o solo e os recursos hídricos e garantir a continuidade de várias cadeias produtivas, como, por exemplo, no setor industrial, a indústria cerâmica e a indústria gesseira. Aliás, a indústria gesseira que tem um polo importante, o mais importante polo do país, lá na nossa região do Araripe, em Pernambuco, que produz 92% do gesso do país, embora detenha menos de 20% das nossas reservas, que garantem emprego para milhares de famílias nos pequenos municípios do sertão. Atualmente, a promoção e fomento do manejo florestal sustentável para a produção de lenha e carvão e melhoria do suporte forrageiro para os rebanhos é a principal agenda da Unidade Regional Nordeste do Serviço Florestal. Por essa razão, decidimos por acrescentar o inciso 8º ao artigo 6º do PLS 222 de 2006, de modo que o manejo sustentável da vegetação nativa, com finalidade agro-silvio-pastoril, esteja explicitado entre os objetos do fomento previsto na lei. Diante do exposto, senhor presidente, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado com as emendas que já foram aqui indicadas. Era esse o parecer. Quero agradecer ao senador Armando Monteiro e dizer que não foi minha a designação do senador Armando Monteiro para relator, mas se eu pudesse escolher um relator, teria escolhido Vossa Excelência. Muito obrigado. Pelo brilhantismo da sua contribuição. Obrigado. Foi tão brilhante que eu me dispenso a fazer comentários e passo a colocar em discussão a matéria. A matéria está em discussão. Os senadores podem discutir. Não é porque seja da minha autoria. Pode elogiar a iniciativa. Pode elogiar. Elogie o relator, pelo menos.